Bom dia! Eu sou Mirelle e esse é o programa Boa Manhã. Eu sei que muitas pessoas não curtem a segunda, né? É por isso que a gente tá aqui, para dar aquela animada na sua manhã. E essa semana vamos ter um conteúdo especial aqui no programa, em razão do Dia Internacional da Mulher, que é hoje, 8 de março. Então, para você que é mulher e nos assiste, vamos ressaltar o valor feminino e a forma como nós, com muita luta, temos mudado o mundo. Para você que é homem e nos assiste, vai poder ver histórias e conteúdos inspiradores. Tudo aqui no Boa Manhã, em uma semana só das mulheres, com o tema Poder da Mulher no Mundo dos Negócios. Para começar, vamos receber uma mulher incrível aqui no programa, a Elizabeth Farias. Ela é coach e mentora de carreiras, falando um pouco sobre esse assunto. Em seguida, vamos levantar o sofá e mexer o corpo com exercícios em casa com o Flávio Roberto. Depois, seguindo para a boa receita que tá incrível hoje, viu, pessoal? Então, vamos começar o nosso dia? Roda a vinheta. E antes de começarmos o papo de hoje, eu quero falar desse look lindo que eu tô usando hoje, que é lá da Dona Laura Boutique, vai aparecer aqui na tela para você seguir a loja lá no Instagram. Gente, olha que linda, é uma saia, uma blusa e um escarpão perfeitos, e eu tô apaixonada por esse colar. Então, se você quer ver roupas tão lindas quanto essa, acessa a loja, você vai encontrar todos os tipos de looks para você especialmente. Então, acessa lá, que tá muito legal, e vamos começar o papo de hoje. E para começar a nossa semana de um jeito muito especial, a gente está recebendo aqui a Elizabeth Farias. Ela é coach e mentora de carreiras e vai conversar um pouquinho com a gente sobre tudo isso. Tudo bem, Elizabeth? Tudo bem, Mirelle. É um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. Primeiramente falando, para começar a nossa Semana das Mulheres, especialmente para isso. E bom, eu queria entender com você o que é mentoria de carreira, de liderança, inclusive, desculpa. Mentoria de liderança e o que isso pode ajudar as mulheres que estão nos assistindo principalmente. Legal. Prazer estar aqui com vocês. Bom, gente, mentoria de liderança é uma mentoria voltada para quem quer realmente se desenvolver no aspecto da liderança, né? Então, é um trabalho muito bacana que a gente faz em grupo ou individual para realmente desafiar para que as pessoas tenham as habilidades, né? Aí as mulheres principalmente, nesse sentido. E uma coisa que é bem interessante, Mirelle, é a gente falar de liderança, né? Porque desde pequena, as mulheres, as meninas, né? A gente tem uma certa facilidade em ajudar a cuidar, né? Cuidar de um irmão, sei lá, cuidar de alguém de casa. E isso tem muito a ver com liderança, que é cuidar, que é servir, né? Só que um desafio que hoje em dia as mulheres enfrentam é que, embora elas tenham esse preparo de uma certa forma, muitas não chegam a exercer cargos de liderança. Então, a mentoria de liderança voltada para a carreira é exatamente para desenvolver esse lado da mulher. Perfeito. E bom, já caindo aqui na minha dúvida conceitual da primeira pergunta, existe diferença então com a mentoria de carreiras, né? Você pode contar para a gente um pouquinho sobre como funciona então a mentoria de carreiras? Na mentoria de carreiras a gente vai focar o profissional, aquilo que ele precisa desenvolver no seu aspecto profissional de uma maneira mais ampla. Quando a gente fala de liderança, a gente começa tratando do primeiro nível, né, que é a autoliderança, e depois a gente vai tratar das demais habilidades que façam sentido para a liderança daquela pessoa. Perfeito. Bom, e o perfil de liderança, né, falando desse aspecto, ele é importante, né, para o caminho profissional de uma mulher, e desenvolver esse perfil também é muito importante. Então, como que uma mulher pode trabalhar isso em si mesma, desenvolver esse perfil de liderança? Tá, eu acho que a primeira coisa quando a gente fala de liderança, Mirelle, é você gostar de gente, né? Porque liderança tem muito a ver com isso. Então, quando você gosta de gente, você busca se desenvolver, aí de fato você começa a trilhar a sua carreira, né, voltada aí para desenvolvimento das habilidades de liderança. E como que uma mulher ela pode identificar o seu próprio perfil para atuar no mercado de trabalho? Como que isso pode ser, esse perfil comportamental, né? Como que isso pode ser identificado para ela saber em qual área ela vai melhor se desenvolver e melhor vai atuar? Legal. É interessante quando você fala do perfil profissional e mercado de trabalho, porque eu acredito que as mulheres que têm mais sucesso são aquelas que são mais na sua essência, né? Então,
Se eu tenho um perfil que é voltado para determinada coisa, se eu usar isso no meu trabalho, isso aumenta muito as minhas chances de ter sucesso na minha carreira, né? Então, quando a gente fala de perfil, a gente estuda um perfil que é bastante conhecido, que chama DISC, que é uma teoria, né? E essa teoria é bastante consolidada porque ela basicamente classifica a gente em 4 perfis. Então, eu vou contar um pouquinho aqui para você desses 4 perfis, mas na internet tem algumas avaliações gratuitas que podem ser feitas e algumas pagas que são mais profundas. Mas eu vou dar uma palhinha aqui para o pessoal começar a entender um pouquinho desse aspecto, tá? Então, a gente tem o perfil comportamental, segundo essa teoria. O primeiro é o D, dominante. Então, quando a gente fala de dominante, são aquelas mulheres mais voltadas para resultado, são mais objetivas na comunicação, gostam de ser desafiadas, de ter autonomia, de ter liberdade. Então, essas mulheres mais diretas, normalmente elas têm o perfil mais predominante, o D, que é o de dominância, tá? Sim. Vai vendo aí qual você, de repente, já tô aqui pensando, calculando. Depois a gente vai para o I. O I é o perfil muito voltado para relacionamento, né? Para pessoas. Então, o I é o influente. O que é esse perfil influente? São aquelas mulheres que têm muita facilidade de se comunicar, né? Eu costumo brincar que quando elas vão para a festa, elas são a alma da festa, né? Porque todo mundo acaba ficando ao redor delas, né? Porque elas gostam muito de se comunicar, têm facilidade. Então, esse é o perfil influente, tá? Depois a gente tem o perfil S, que é o perfil voltado para a segurança. São aquelas pessoas mais planejadas, gostam de um bom planejamento, de seguir ali aquilo que planejaram. Elas são bons membros de equipe, elas gostam de estar ali numa comunidade, mas elas não têm tanta a necessidade de talvez aparecer tanto. Elas gostam um pouquinho mais do bastidor. Então, esse é o perfil S de segurança. E por último, a gente tem o perfil C de conformidade, que são aquelas pessoas que elas são mais, buscam mais ali o detalhe, a perfeição, a precisão, né? Então elas são mais detalhistas, vamos dizer assim. E esse perfil conformidade, então, é o perfil então C para completar aí da teoria DISC. O que é interessante da gente conhecer um pouco desses perfis? Porque quando a gente sabe qual é o nosso perfil predominante, a gente vai buscar atividades profissionais que tenham mais a ver com o nosso perfil. Então, eu vou dar o meu exemplo para ficar mais claro. Sim. Meu perfil é S, então eu gosto muito de pessoas. Então, por isso, trabalhar, no meu caso, como coach, mentor, etc., é muito fácil. Por quê? Porque eu já tenho facilidade de ouvir, facilidade de gostar, de ajudar as pessoas. Então, isso faz com que a gente aumente aí a nossa chance de sucesso. Por isso que é tão legal conhecer esse perfil que ajuda na parte pessoal, porque eu acho que a vida é um todo, né? Mas também ajuda a gente a ter mais sucesso na carreira profissional. Eu gostei muito desses tipos de perfis, eu achei que são muito legais assim pra gente se direcionar. E eu notei também que você falou sobre predominância, né? Então pode haver que, por exemplo, uma pessoa tenha 2 tipos de perfis. Sim. Porque ouvindo, eu falei, eu tenho um pouquinho disso, mas um pouquinho daquilo também. Isso. Talvez mais isso, só que um pouco também daquilo. Então pode haver, né, de se misturar um pouquinho desses perfis. Exatamente. Por isso que os testes mais bacanas, mais aprofundados, eles acabam sendo, né, ali pagos. Mas dá pra gente já ter um pouquinho de noção. E o legal é isso, quanto mais a gente se conhece, mais a gente sabe o que vai ser mais fácil pra gente, é o nosso ponto mais forte, e o que a gente talvez vai ter que se esforçar ali um pouco mais para desenvolver. E quando a gente, depois de desenvolver, depois de se conhecer, né, e determinar qual perfil é interessante pra gente, a gente quer investir numa carreira de fato, né? E aí a gente passa por etapas, né, para concluir essa carreira, tipo, para se conhecer e para conseguir chegar ao sucesso. Quais são essas etapas pelas quais a gente tem que passar normalmente numa jornada de carreira que a gente está ali fazendo? Tá. Eu acredito que as etapas, quando a gente fala de carreira, ela passa primeiro por esse autoconhecimento, que é a base, e aí você precisa ter muita persistência para poder alcançar os objetivos que você está traçando ali. E quando você fala de caminho, se eu não sei para onde eu quero ir, qualquer caminho serve, né? Então é muito importante que você saiba qual é o caminho que você quer traçar, entender o seu perfil comportamental, que te ajuda muito a dar essa pista, né? E aí perseverar, se desenvolver, obviamente. Uma coisa que é muito importante também é se cercar de boas pessoas, né? Bons mentores, pessoas que te influenciem positivamente, porque o meio influencia a gente, né? Então, se eu quero ter sucesso profissional, é importante que eu esteja também no meio dessas pessoas e me desenvolvendo cada dia mais.
e o papel da decisão, né? A gente tem que sempre saber decidir quais meios a gente vai estar, com quais pessoas justamente a gente vai se relacionar. Então, o que pode ajudar uma mulher a desenvolver esse aspecto de fazer boas decisões mais sábias e também ter maturidade para enfrentar essas decisões, né? Então, como que a gente pode desenvolver esses aspectos de se decidir melhor? Tá. O primeiro ponto que para mim assim foi muito importante, e eu vejo hoje o reflexo nisso na vida de várias pessoas que eu ajudam, é de fato você se conhecer, saber qual que é o seu ponto forte ou aquilo que você quer trabalhar, né? Depois, estar num ambiente de diversidade, né? Então, estar num ambiente onde você tem pessoas com perfis bem diferentes faz com que você complemente ali o seu repertório, a sua bagagem, né? Então, é muito importante que você se cerque de pessoas diferentes de você para você ter um ponto de vista até diferente do seu, né? Que vai complementar. Eu acho que em terceiro aspecto, tá sempre buscando aprendizagem, né? E se cercar de boas pessoas, de pessoas que estejam ali te mentorando durante o caminho, né? Eu acho que isso ajuda muito. E também a autoestima. A gente pode falar da autoestima, né? Que é primordial para qualquer coisa que você vá fazer bem na sua vida. E eu queria entender com você como que a autoestima pode influenciar a vida profissional de uma mulher. Mirelle, influencia muito, né? A autoestima, ela influencia muito, porque se você, vou dar um exemplo de uma líder, por exemplo, se você é uma líder, né, tá ocupando ali um papel de gerente, supervisor, etc., e você tem alguma questão ali de autoestima, o que pode acontecer? Você pode, talvez, ser uma líder centralizadora. Então, você fica com medo ali de passar o teu trabalho para a tua equipe, de delegar, porque você, no fundo, está com medo. Você tem ali a insegurança, né? E já quando você tem uma autoestima bem desenvolvida, você não vai ter esse receio, né? Você vai saber lidar com as suas questões e aí sim vai conseguir delegar melhor, né? Então a autoestima, ela é primordial, né? E eu acho que se a gente for falar de autoestima, eu gosto de fazer uma analogia, porque eu sou muito visual, de uma bolacha recheada, né? Que assim, primeiro você se conhece, a base de baixo ali da bolachinha. O recheio e a autoestima é aquilo que vai trazer ali aquele gostinho gostoso na vida, né? E a parte de cima é a autoconfiança. Então, acho que esses três juntos, aí a bolachinha recheada, faz a gente sempre lembrar de que a autoestima é muito importante para a carreira. Completamente. E como você tem alguma dica pra gente sobre desenvolver autoestima? Como que uma mulher ela pode desenvolver isso no dia a dia dela? Eu acho que a autoestima é aquela questão de você se conhecer e primeiro se aceitar, né? Aceitar que você não vai ser igual a alguém, A, B ou C, que você é uma pessoa única, né? Você se aceitando, você pode simplesmente praticar coisas que vão fazer bem para você. É igual quando a gente fala, eu gosto de alguém. Bom, primeiro para você gostar, você tem que conhecer. Então eu me conheço, eu me aceito, eu me gosto e eu mantenho aquele nível, né, de autoestima boa. Como é que eu faço isso? Vou dar um exemplo muito simples que pode ser uma dica talvez para quem quer começar a praticar isso em casa. Que é você abaixar a sua mente mais crítica, que é aquela que fala assim, poxa, você não fez isso bem, isso aqui podia ser melhor, né? Ou aquelas vozes que às vezes a gente ouviu na infância, né? Cada um tem uma história, mas é você abaixar esse volume da crítica e você aumentar o seu lado de decisões mais sábias, né? A nossa mente mais sábia. Como é que você faz isso? Você pode anotar, eu fiz isso uma época, super me ajudou, anotar autoelogios. Então assim, poxa, eu me lembro muito facilmente daquilo que eu fiz mal ou que eu poderia ter feito melhor, mas eu tenho dificuldade de lembrar das coisas que eu fiz bem. Então no final do dia eu anotava, poxa Beth, você fez isso muito bem, só para eu me lembrar. Depois de um tempo você acaba não precisando mais, mas é um artifício que faz a nossa mente lembrar mais das coisas boas que a gente faz e aumentar a autoestima. Perfeito, né? Focar, porque falhas todo mundo vai ter. Exato. Mas focar naquilo que é positivo, que Exato. você pode melhorar em si mesmo, né? Exato. Eu acho que esse é o ponto. E, bom, a gente pode também falar da mudança de visual, né? Ela muito influencia a autoestima também. Você acha que a mudança de visual tem muito a ver com a autoestima e a autoconfiança de uma mulher, quando ela se repagina, quando ela, sabe, foca isso em si mesma? Sim, sem dúvida, né? A aparência, ela fala, né? Ela é importante, não tem como a gente negar. Eu acho que é importante que, sim, a gente se cuide nesse sentido, né? Que a gente passe uma boa imagem, mas eu ainda gosto de pensar muito que se o coração estiver
feliz, estiver tranquilo, naturalmente nosso rosto, a nossa expressão, a nossa imagem, né, ela vai ser positiva. Então, eu me preocupo às vezes com mulheres que talvez só cuidem da aparência externa, né, porque ela é importante, tem o seu valor, mas se você não estiver vindo acompanhado dessa parte interna, ela não passa a credibilidade que precisa, porque a gente acaba percebendo, né, quando é genuína. Então, acho que é importante cuidar da imagem, sem dúvida, mas eu acho que ela nasce de uma maneira mais genuína quando eu estou na minha essência, quando eu estou sendo eu mesma e continuando a me desenvolver. A gente pode também falar sobre como se portar no mercado de trabalho, né? Principalmente em relação a o que acontece muito, né? A gente até conversou disso numa semana passada, em um dos episódios, que a gente estava falando sobre como as mulheres sofrem discriminação no mercado de trabalho. Então, há formas da gente combater isso, principalmente sobre a forma como a gente se porta. Por mais que o meio esteja errado, a gente tem que fazer algum tipo de ação em nós mesmas para fazer alguma mudança, né? Então, como que você acha que uma mulher pode se portar no mercado de trabalho, né? E como seria ideal, tanto em personalidade, acho que principalmente em personalidade, como a gente estava falando aqui. Então, quais você acha que são as atitudes corretas e interessantes uma mulher ter no mercado de trabalho para se impor? Legal. Isso é interessante, essa pergunta, Mirelle, e quando a gente me remete à liderança também, porque se a liderança feminina ela ainda não é tão forte quanto pode ser, acredito que vai ser no futuro, isso também passa pela nossa imagem. Então, vou dar um exemplo muito simples. Imagina que você tá ali numa reunião de diretoria de uma empresa super grande e você de repente vai com uma roupa muito rosinha, cheio de babadinho, que você pode até gostar para sua vida pessoal, mas no ambiente de trabalho talvez não vai passar aquela credibilidade que você está buscando num momento ali de seriedade, né? Então, é muito importante que a gente saiba, né? E aí tem profissionais para isso, né? Até na semana seguinte eu convidei uma visagista para a gente fazer um trabalho para ajudar as mulheres na carreira nesse sentido. Sim. Porque não é só a essência, é o pacote completo, né? Eu também preciso colocar ali as roupas adequadas, aquilo que vai me ajudar a mostrar a mensagem que eu quero passar de verdade. Então tudo parte também da forma como a gente quer se colocar, né? Sim. E como o ambiente também nos convida a se colocar. Exato. E também, mas existe algum aspecto, por exemplo, que uma mulher pode agir de certa forma para que ela se sinta mais confiante no mercado de trabalho, por exemplo, trabalhando com vários homens? Então, existem formas como ela pode se impor dessa forma? Eu acredito que nesse aspecto, pegando o teu exemplo, de uma mulher que trabalha num ambiente com vários homens, ela não precisa se masculinizar, eu acho que ela pode ser ela mesma, por isso que eu gosto de falar da essência, mas ao mesmo tempo ela tem que fazer uma boa leitura do ambiente. Então, se é um ambiente muito masculinizado, vamos dizer assim, ela precisa ter um tom de voz firme, por exemplo. Né? Ela não pode falar naquele tom baixinho, como se ela estivesse ali pedindo gentilmente, por favor. Não. Como a gente ela é ensinada, né? Exato. Muitas vezes a falar que não é o correto. A gente tem que se impor, a gente tem que falar da forma como... Exato. Por isso que eu tô falando do tom de voz, da forma de se comunicar, da roupa que você está vestindo também passa a mensagem. Então, acho que é um conjunto, né? E começa lá na essência, mas aflora da forma como a gente se comunica também. Perfeito. E, bom, pessoal, o papo está muito interessante. A gente vai continuar, mas a gente vai ter que ir para um rápido intervalo. Quando a gente voltar, a gente vai conversar mais com a Beth sobre todos esses aspectos ligados à carreira. Então, a gente vai para um rápido intervalo. Fica aqui comigo e a gente volta já já. Pessoal, estamos de volta. A gente está conversando com a Beth Faria. Ela é coach e mentora de carreiras. A gente está conversando vários aspectos sobre isso para ajudar você de casa. E, bom, a pergunta que eu tenho agora é sobre inteligência emocional. Muito se fala sobre inteligência emocional. Eu queria saber com você sobre como isso pode influenciar a vida profissional de uma mulher. Legal. A inteligência emocional nada mais é do que você conhecer as emoções, né? A gente não foi ensinado ou não é ensinado normalmente na escola, né? Isso não faz parte do currículo. Então, às vezes, a gente, por exemplo, não sabe dar nome para aquilo que a gente está sentindo. Então, a inteligência emocional começa quando a gente entende
quais são as emoções. Então existe o medo, existe a raiva, existe a alegria, etc. Pode parecer que é muito simples, mas se eu não entendo de fato como cada emoção funciona dentro de mim, ou seja, o que gera aquela emoção, como é que eu me porto quando eu tenho aquela determinada emoção e o que isso causa. Então começa por aí, eu conhecendo as emoções, isso é extremamente importante, aí eu conhecendo o impacto em mim e eu conseguir reconhecer isso no outro. Né? Então, que emoção será que a Mirella está sentindo ou que qualquer pessoa está sentindo? Então, isso é muito importante porque faz com que eu consiga estar nos ambientes de uma maneira muito mais inteligente do ponto de vista emocional. Então, é fundamental para a vida profissional, né? Principalmente agora, né? Época de pandemia, tudo mudou, tudo está diferente. Então, é muito importante esse tipo de conhecimento. E o aumento das mulheres, né, nos cargos de liderança, que é uma coisa super positiva, mas o quão importante é o impacto da inteligência emocional para uma mulher que está exercendo um cargo de líder? É fundamental, né? Vou trazer um exemplo aqui. Imagina, eu falei da pandemia agora, né? Imagina nessa situação onde muitas pessoas ainda estão trabalhando, né? Home office, e aí, de repente, aquela líder tem um colaborador, uma mulher que é uma liderada dela e que está com o filho doente ou o cachorro latindo, aquela coisa que acontece, né? Em casa, principalmente agora em época de home office. Se ela não tem uma inteligência emocional desenvolvida, ela pode não perceber que aquilo está acontecendo com a liderada dela. E talvez lhe falte empatia, né? Que é aquele olhar de compaixão, de entender, de se colocar no lugar do outro. E aí talvez ela vai passar o dia dela como líder, cobrando resultado, etc. E aquela liderada, poxa, está vivendo todo um ambiente onde se ela percebesse da parte da líder dela uma certa empatia, ia fazer com que ela talvez ali parasse um minutinho, desabafasse um pouco e depois conseguisse entregar o resultado com muito mais qualidade. Então, por um líder, principalmente, ele precisa conhecer, se desenvolver na sua inteligência emocional para poder influenciar positivamente as pessoas que estão à sua volta. E que dicas a gente pode dar para as mulheres em casa sobre como desenvolver essa inteligência emocional em si mesmas? Tá. Eu acredito que assim tem vários livros muito bons, né, que poderia indicar. Então passa por leitura de livros, passa por treinamentos. Mas uma coisa que dá muito resultado, de fato, é um processo individualizado ou até em grupo mais de coaching, né? Porque aí você consegue mergulhar nas suas questões, não fica só na teoria, tem mais troca. Então, por isso que eu acho que um ambiente onde você tem esse tipo de desenvolvimento, ele é muito rico, porque você consegue ali trazer para a prática, né? Então, durante aquela semana, você vai o quê? Colocar em prática, aí você vai ver o seu coach na semana seguinte. Então, é muito interessante, mas pode ser livro, pode ser treinamento e pode ser esse tipo de processo do coaching, como eu falei. E uma mulher, ao exercer um cargo de líder, né, ela tem que delegar funções e gerir uma equipe. Como que essa mulher ela pode fazer esse tipo de... como que ela pode fazer essa gestão de seu próprio time, ligando também a todos esses aspectos que a gente falou sobre autoestima, sobre inteligência emocional, como que se delegar funções e fazer a gestão de uma equipe? Legal. Bom, partindo do princípio, né, acho que tem algumas questões aí. Para você liderar bem o outro, você primeiro precisa se liderar bem, né? Então, é o primeiro estágio da liderança, você se autoliderar de uma maneira bacana. Partindo disso, se você gostar de gente, né, porque é o pressuposto da liderança, e gostar de servir as pessoas, e você também se praticar, se você buscar aprendizagem e buscar de fato se desenvolver, porque muitas vezes as pessoas chegam num cargo de liderança porque elas foram ótimos técnicos, né? Então eu fui um ótimo analista, etc. E daí eu chego num cargo de liderança. O que acontece é que se eu não me preparo, eu não vou ser um bom líder porque eu não vou entender direito de pessoas e como lidar com perfis diferentes. Lembra que a gente falou, por exemplo, dos 4 perfis? Se eu não tenho nada dessa base de conhecimento, fica difícil para mim liderar ou até delegar, como você colocou, de uma maneira adequada. Então, partindo desse pressuposto, eu vou trazer um exemplo aqui para a prática. Então, imagina que você tem na sua equipe um colaborador que ele é ótimo numa determinada tarefa, mas para uma tarefa nova que você vai passar, ele nunca fez. Então, vamos fazer a analogia aí do bebê. O bebê, ele nunca viu, nunca fez aquilo. Então, você como líder, nesse caso, você vai precisar ensiná-lo. Como é que você faz isso? Fazendo, né? Você vai fazer primeiro.
E aí esse liderado vai poder olhar. Depois, você vai pedir para ele fazer, né? E você acompanha ali do ladinho. Num terceiro etapa, você vai pedir para ele fazer e você já está ali um pouco mais só de supervisão. Dá uma olhada de vez em quando lá. Imagina já o filho adolescente ali, né? E depois aquela pessoa vai fazer aquela mesma tarefa ensinando para o próximo, né? Para uma nova pessoa da equipe. Então, você cumprindo, por exemplo, esses níveis, você sabe que para aquela tarefa, você vai ter delegado corretamente, porque a pessoa já está até ensinando o próximo, né? Só que isso não quer dizer que para uma próxima tarefa você vai delegar da mesma maneira, entendeu? Então você precisa saber qual é a tarefa, você como líder, e ao mesmo tempo entender o perfil da pessoa. Porque se ela é, por exemplo, dominante, que nem eu trouxe o exemplo, ela não vai querer que você fique ali no passo a passo, talvez ela queira um pouco mais de liberdade para poder atuar. Então tem que entender dos perfis, entender da tarefa e do momento que aquela pessoa está, o que ela está buscando, né? Isso tudo vai ajudar a compor ali como você delegar de uma maneira eficiente, né? Então é legal a gente até observar que foi uma construção, né? Você primeiro tem que se conhecer, Sim. Depois você tem que ter uma inteligência emocional para aí você conseguir saber se você tem o talento, né? Ou melhor, a aptidão para a gestão de um time, para fazer a liderança. Então é uma construção, né? Você Sim. tem que passar por todas as etapas até você chegar ali onde você se sente mais à vontade para atuar no mercado de trabalho. Então Sim. eu acho que é importante a gente pensar em toda essa conversa que Sim. a gente teve, né? É uma jornada, né? Exato, o pessoal de casa poder também fazer essa autoanálise, né? Poder organizar essa informação e poder aplicar. As mulheres em casa poderem aplicar todas essas informações que a gente está usando é muito legal. E, bom, falando sobre para quem está começando, por exemplo, eu mesma estou começando aqui no mercado, na minha vida profissional e que não entendeu. Você tem alguma dica para as mulheres que estão começando? Eu acho que a primeira dica é você de fato observar, assim, por exemplo, o que você faz que te dá tanta alegria, dá tanto prazer que você faria até de graça. Que você está fazendo e você nem vê o tempo passar, aí você olha no relógio e fala, poxa, já passou tudo isso. Né? Acho que uma dica para quem está começando é observa isso. Porque a gente tem ali, eu acredito muito, Mirelle, que nada é criado sem um propósito. Né? Você não cria um copo e depois pensa, para que ele vai servir, ele vai escolher depois sozinho. Então, quando a gente foi criado por um propósito, eu acredito dessa forma. Então, quando você se conecta com isso e entende um pouquinho o que você tem essa facilidade, o que você faz com bastante alegria e faria até de graça se fosse possível, é um bom indicador do que pode ser ali a sua aptidão. Né? Depois você pode também pensar assim, poxa, o que eu poderia ajudar as pessoas com essa minha aptidão, né? Então eu tenho talento para fazer certa coisa, eu já encontrei alguém que eu possa ajudar, aí você pode pensar assim, tá, como é que eu posso agora ser remunerada por isso, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro, como é que eu vou ganhar minha vida com isso? Então, se você conseguir, estando no começo de carreira, prestar atenção nesses indicadores internos, dá uma olhada no redor, né? Ver o que está acontecendo, como é que você pode ajudar a sociedade, que problema que você vai resolver com aquele teu talento, você vai buscar estratégias para remunerar esse talento que você pode oferecer para o mundo. Acho que essa seria uma dica aí para quem está começando. Bom, e que tipo de metas e objetivos a gente pode determinar a partir do momento que a gente está começando essa vida profissional? Que tipo de metas e objetivos você considera que sejam primordiais, assim? Eu acredito que o primeiro deles, Mirelle, é você alinhar, assim, quando que você quer chegar, né? Porque tem pessoas que têm um objetivo e elas, de repente, querem chegar nesse objetivo daqui a um ano. Isso vai influenciar muito como é que você vai se planejar. Então, as suas metas, eu acho que tem muito essa função de alinhamento de expectativas. Quando que eu quero chegar lá? Eu vou ter, talvez, a tolerância, a paciência de esperar 5 anos para uma carreira médica, 10 anos, enfim. Então, alinhar essa questão do tempo é importante. Se planejar, obviamente, se preparar e correr atrás. E eu acho que entender que não tem almoço grátis, a gente precisa perseverar, né? Tudo tem seu tempo e tudo tem seu preço também a pagar. Né? Então, se você quer ter sucesso profissional, você vai precisar ali dedicar horas se preparando, trabalhando, fazendo um pouco mais que o combinado, talvez, para que você seja reconhecida, né? E se cercando aí de pessoas que vão te apoiar ali a chegar naquele objetivo. Eu acho que isso são coisas importantes de estabelecer como objetivo, porque aí, a cada dia você vai fazendo um pouquinho disso
e você vai se aproximando, né, desse objetivo que você quer chegar. Então é saber onde você quer chegar, partindo do princípio do que você gosta de fazer. Sim. E aí determinar quais são as metas e objetivos para se atingir isso, né? Sim. É muito sobre isso. Mas olha, gente, esse assunto é tão rico, tem tanta pergunta para fazer, mas infelizmente a gente vai ter que finalizar. Então eu já te agradeço, Beth, pela sua presença aqui. E se você quiser passar as suas redes sociais, pessoal de casa, te acompanhar. Ah, legal, obrigada. Foi um prazer, viu, Mirelle? Obrigada, pessoal. Eu estou no Instagram como @coachbethfarias ou no LinkedIn Elizabeth Farias. Perfeito. Muito obrigada de novo e volte quando quiser. Obrigada. Bom, pessoal, essa foi a conversa de hoje. E agora a gente vai para um momento muito legal aqui do programa, que é o Exercícios em Casa, com o nosso personal Flávio Roberto. Então vamos ver a vinheta. Bom dia, começando aqui mais um quadro Exercício em Casa, aqui no nosso programa Boa Manhã. Hoje, um dia especial aí, Dia das Mulheres, certo? Nessa segunda-feira, dia 8, aí. Então, eu vou direcionar hoje dois exercícios, aqui vou explicar dois exercícios que normalmente a mulherada me pede, certo? Então, normalmente a mulherada tem uma preocupação aí com membros inferiores, né? Pernas, quer treinar bumbum, glúteo, e hoje as minhas dicas vão nessa direção. Então, são dois exercícios que nós podemos fazer em casa, podemos fazer na academia, independente do lugar, em um parque, qualquer lugar. Pode-se fazer com o próprio peso do corpo, ou nós podemos utilizar algum peso, certo? Podemos utilizar uma caneleira nas pernas ou segurar um peso na mão, tá? Então vamos aí o nosso primeiro exercício, que é o que? É o agachamento. Nós já falamos sobre o agachamento aqui em uma das nossas um dos nossos programas. Eu expliquei sobre as formas corretas de fazer o agachamento, posicionamento de pernas, alinhamento do tronco e tudo mais, certo? Então hoje nós vamos fazer uma variação do agachamento. Então um agachamento aí que nós faríamos normal, com as pernas alinhadas com joelhos e ombros, certo? Aonde eu agacho com o meu bumbum lá para trás, certo? Aqui como se eu fosse sentar, tá? Ou aqui como se eu fosse sentar na cadeira. Combinado? E voltou. Então, em vez de fazer esse agachamento, ao invés de eu fazer nessa posição, onde eu também ativo o glúteo, o que eu vou fazer? Eu vou manter minha perna mais afastada. Então eu vou afastar mais essa perna. Então eu vou fazer a posição aqui sentado para vocês verem e de lado. Tá? Eu vou apoiar mais na pontinha da cadeira, mas o certo é que vocês façam com a cadeira apoiada na parede, tá? Então o que eu fiz aqui? Ó, eu sentei, eu afastei mais as minhas pernas. Então eu tenho a largura dos meus ombros. Essa minha perna está mais afastada que a largura dos meus ombros. Então aqui de frente, apoiei aqui, não vou encostar as costas lá atrás, vou mais na pontinha da cadeira, certo? A perna tem que estar mais afastada do que a largura dos meus ombros. O joelho, repare que meus joelhos eles estão apontando para fora. O meu pé vai seguir os meus joelhos, tá? Então o pé tem que estar na posição que está o joelho, empurrando para fora. Quando eu fizer o movimento, eu vou subir aqui e vou descer controlando esse movimento. Lembrando que sempre meu bumbum tem que estar lá para trás, combinado? Então aqui um pouco mais de lado, posicionei aqui, as costas retinha, tá? Posso até inclinar um pouquinho aqui, mas as minhas costas têm que estar retinha. Então subi e eu controlo o movimento, essa descida. Chegou perto da cadeira, eu subo. Ou quem preferir, senta na cadeira e sobe de novo, combinado? Então eu fazendo o agachamento dessa forma, eu ativo um pouquinho mais do glúteo, tá? E aí eu posso descer, o ideal é que eu desça mais ou menos na altura da cadeira, tá? Quem quiser descer um pouquinho mais, não tem problema, tá? O importante é que os meus joelhos, quando eu estiver subindo e descendo, eles não fechem, tá? Então eu não posso fazer isso daqui, ó, esse movimento é errado. Então eu tô aqui sentado com as pernas abertas, vou fazer isso aqui, ó. Joelho para dentro e descer. Então sempre o joelho apontando lá para fora, combinado? A
pernas afastadas, fui lá, subi e desci. Subi e desci, certo? Então a primeira dica de exercício aí são agachamento com as pernas aí mais afastadas, ou o pessoal costuma falar agachamento sumô, tá? Porque lembra a posição lá do lutador de sumô com a perna mais afastada, combinado? Então o primeiro exercício é esse. A segunda dica aí de exercício para as mulheres, a gente vai trabalhar mais isolado, né, a musculatura. Então no primeiro exercício a gente treina o glúteo, a gente fortalece também as pernas, tá? A parte de quadríceps, parte de isquiotibiais, que é a parte anterior e posterior de coxa, e glúteo. No segundo exercício é mais isolado, então é um exercício focado realmente no bumbum, que é o exercício de glúteo. Então eu posso fazer esse exercício em pé, a perna de baixo no chão pode estar apoiada, tá? Retinha ou flexionada. E essa minha perna aqui, ela vai fazer o movimento de ir para trás e voltar. Chegou perto do chão, eu não vou descansar ela. Então vai chegar perto do chão e subiu de novo. Reparem o controle que eu faço dessa minha perna. Olha o controle que eu faço para a minha perna não cair de uma vez, tá? Então sempre os movimentos bem controlados, eu consigo trabalhar melhor a musculatura que eu quero. Então nesse caso o exercício é do glúteo. Então onde que eu tenho que sentir trabalhando o exercício, a musculatura? No glúteo. Então, se eu estiver sentindo incômodo nas minhas costas, porque tem gente que vai fazer isso aqui, ó. Vai levantar a perna e vai fazer junto esse movimento das costas, tá? Uma hiperextensão, tá? Então eu tenho que estabilizar meu tronco tem que estar firme. Eu posso fazer esse exercício em pé, da forma que eu estou fazendo, então eu vou levar lá para trás. A minha perna pode ir retinha para trás, ou se preferir eu posso virar um pouquinho o meu pé para fora aqui, ó. Certo? Eu virando um pouquinho o pé para fora, só de eu virar um pouquinho o pé para fora, eu já trabalho um pouquinho dessa musculatura lateral aqui, que chama as musculaturas de abdutores, tá? De quadril. Então eu trabalho também o glúteo e também essa região, só o fato de eu virar um pouquinho o pé para fora aqui, ó. Combinado? Então a segunda dica é um exercício de glúteo, e aí como eu expliquei, vocês podem usar um pezinho na perna, caneleira. Normalmente a gente vê as mulheres na academia fazendo esse exercício. Flávio, posso fazer em um lugar mais baixo, no chão? Pode sim, desde que eu esteja bem apoiado, ou nos cotovelos, ou no braço, e as minhas costas estejam bem alinhadas e retinha. Então posso apoiar aqui em um lugar mais baixo, por exemplo aqui a cadeira, posicionei minhas costas retinhas, e eu elevo meu pé lá, controlo a volta. Sempre é importante o controle desse movimento, tá? Então, sem fazer, não precisa ter pressa. Controla o movimento, trabalha bem. Que musculatura eu quero trabalhar? É o glúteo. Ah, Flávio, eu tô fazendo um movimento, tô sentindo dor em outro lugar. Então, alguma coisa tá errada aí, certo? Então, tente atentar-se às posições corretas para realizar o exercício e estimular a musculatura correta. Combinado? Então as dicas de hoje foram esses dois exercícios aí, em homenagem ao Dia das Mulheres, que elas gostam de treinamentos inferiores, glúteos. Eu gostaria de comunicar que alguns lugares, algumas academias aí estão fechando tudo de novo, estão tendo as restrições. E no meu Instagram e no meu Facebook, desde que começou o período de pandemia, eu faço lives. Então são 2 lives por semana, terça e quinta-feira. Então quem não quiser ficar parado, tá? Nós fazemos exercícios em casa, o treino é feito em casa com materiais que nós temos em casa. E às vezes a gente nem usa materiais, são só o peso do corpo, que nem nós estamos fazendo aqui. Então quem tiver a fim de participar de uma aula, é só entrar lá, certo? As aulas são gratuitas. Eu só quero que quem for participar lá das aulas me avise. Flávio, estou começando hoje, eu sou iniciante, eu sou avançado, porque eu tenho essa preocupação de orientar para que as pessoas façam da forma correta, tá? Então, o que eu queria falar aí mantenham-se ativos, tá? Já saíram vários estudos comprovando aí que a galera que contraiu o vírus no período de pandemia se recuperou mais rápido ou teve sintomas leves, tá? Então nunca é tarde para começar. Quem quer começar essa semana, quem quer começar hoje,
tá? Vamos nos exercitar. E no geral, queria mandar uma mensagem especial para as mulheres, certo? Mandar uma mensagem de parabéns para o dia de vocês, parabéns pelas atitudes que vocês têm de ir atrás das coisas, de querer vencer na vida, de cuidar da família. Então, em especial, eu queria fazer uma mensagem de agradecimento às mulheres que eu tenho próximo de mim, né? Então, minhas avós, que sempre cuidaram da gente, sempre com muito amor, carinho, fazendo comida, fazendo doce, minha mãe, né, em especial, que ainda mora com meus pais aqui. Então, quem tiver aí o pessoal no dia a dia, né, e o esforço delas, minha esposa Patrícia, então são mulheres aí que vão todo dia à luta, vão trabalhar, tentam fazer o melhor pela família, pelas pessoas que elas amam. Então queria agradecer por poder conviver com vocês, poder participar da vida de vocês e agradecer por tudo que vocês fazem por nós, tudo que vocês fizeram por mim já, tá bom? Então fica o agradecimento aí, um ótimo dia das mulheres para todas vocês, aproveitem o dia de vocês e nos vemos de novo na quarta-feira, combinado? Tchau, tchau, um bom dia a todos, vocês ficam lá com a Mirelle. Tchau, tchau. E esse foi o Exercícios em Casa, pessoal. Muito obrigada, Flávio, pela sua presença aqui no Boa Manhã. A gente adora te receber. E bom, pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo e quando a gente voltar, a gente vai ter aquele quadro que todo mundo ama, incluindo eu, que é o Boa Receita. Então fica aqui comigo que a gente volta já já. Voltamos! E bom, pessoal, já estou posicionada aqui para a Boa Receita de hoje, Dia da Mulher, 8 de março. E bom, o que eu vou fazer hoje? A gente vai fazer brigadeiro de biscoito. Sim, isso mesmo, vai dar uma diferenciada assim no seu brigadeiro tradicional que você faz na sua casa sempre. Então, eu vou fazer aqui uma opção para você poder fazer junto comigo. E o que a gente vai utilizar? Leite condensado, e muito simples, gente. Leite condensado, o biscoito e o recheio dele. Viu? Muito fácil mesmo. E aí, ó, vou explicar pra você como que você vai fazer isso aqui. Essa parte aqui é a do biscoito, né? A parte sem o recheio. E aí eu peguei essa parte, tirei o recheio que eu coloquei ali e bati no liquidificador, potência baixa ali, só pra a gente conseguir fazer esse efeito aqui, ó. Ficar bem, ó, uma farofinha mesmo, né, de biscoito, ó. Tá assim. E bom, com esse biscoito assim, já todo assim feitinho, a gente vai misturar tudo na panela e depois a gente vai enrolar, né, nessa parte dele. Então, como que a gente vai fazer essa parte? A gente vai pegar o leite condensado, ligar a panela primeiro, né, claro. E aí, com a nossa panela aqui posicionada, a gente vai colocar o leite condensado. E aí eu vou colocar tudo aqui. E bom, com o leite condensado já na panela, a gente vai pegar uma parte desse biscoito, mas só uma parte assim, ó. E também o recheio todo. Ah, e lembrando que é um pacote completo do biscoito, tá? Aí você separa o seu recheio, a sua parte da bolacha, e aí você já consegue ter os ingredientes para fazer essa receita. E a gente vai misturar, né, todo isso aqui que eu coloquei, que é o recheio, o leite condensado e um pouquinho da bolacha do biscoito, né, que é só a parte ali de chocolate. E a gente vai misturando isso até que o recheio derreta e que fique no ponto de brigadeiro. E aquele ponto, como que você sabe, que é aquele de enrolar, sabe? Que já tá desgrudando do fundo da panela. Aí você já vai saber que está no ponto certo para conseguir enrolar esse brigadeiro. E bom, eu vou mexendo aqui até o meu recheio derreter. E aí depois, muito simples, a gente deixa esfriar, quando estiver, né, com esse ponto certo, a gente vai deixar esfriar um pouco e vai enrolar ele e passar naquela farofinha ali
da bolacha de chocolate, então vai ficar muito gostoso e muito legal. É uma ideia, né, para começar, mesmo que a gente tá começando a semana, muita gente começa a semana de dieta, mas assim, guarda pro final de semana, se você não puder fazer hoje, guarda pro final de semana, para aquele momento que você puder comer uns docinhos assim diferentes, é uma ideia, né, para fugir do tradicional. Bom, pessoal, o meu brigadeiro já tá no ponto, ele tá desgrudando aqui da panela, do fundo da panela, ó. E eu vou colocar ali num prato pra gente conseguir esfriar ele melhor. E depois eu vou levar esse prato para a geladeira para acelerar o processo, e aí eu volto para enrolar junto com vocês. Enquanto isso, você pode ver a receita aí na tela e eu já mostro para você como que vai ficar. E aí você vai pegar mais uma quantidade, vai colocar na palma da sua mão e vai empanar, assim como eu fiz o primeiro, ó. Então, enrolamos aqui e aí a gente vai colocar aqui no biscoito. E aí, ó, você cobre ele todinho com o biscoito aqui, já tá em farelos. E põe aqui junto com os demais, mesma coisa que com o primeiro que montamos. E isso você vai fazer com todos o brigadeiro que você vai ter aqui no seu prato, na sua panela. E pronto, gente. Esse é o brigadeiro de hoje, delicioso, lindo, de biscoito, ó. Muito fácil mesmo, muito fácil, muito rápido. E esse foi a boa receita de hoje. Espero que você tenha gostado. Se perder algum momento, a gente coloca tudo no nosso canal do YouTube, Programa Boa Manhã. E aí você vai poder fazer essa receita e outras muito deliciosas aí na sua casa. Pessoal, esse foi o Boa Manhã de hoje. Espero que você tenha gostado, porque eu amei a companhia de vocês aqui hoje, no Dia Internacional da Mulher. Lembrando que a gente vai ter uma programação essa semana toda focada para as mulheres, de falar da mulher no mundo dos negócios. Vai ser super interessante, cheia de convidadas muito legais. Se você quiser saber quais são, sempre antes, fica ligado lá no nosso Instagram, @BoaManhãTV, que a gente vai estar postando as chamadas todas lá, para você saber os papos que a gente vai ter aqui com especialistas de diversas áreas. Então vai ser muito legal. Bom, a gente vai finalizando o programa de hoje aqui. Eu espero que vocês estejam aqui comigo amanhã.